Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a pastora Mauriane e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, ao meu coração e que testifique ao seu coração em nome de Jesus. Queridos, nós temos recebido o desafio de falar de algo tão delicado, né? Porque, na verdade, existe hoje, para a glória de Deus, o evangelho tem sido expandido de uma forma sobrenatural. Isso é maravilhoso, porque o nosso Pai, ele tem o prazer de ser manifesto através dos filhos. Ele tem o prazer de ser conhecido em mim e em você. E tem sido feito uma propagação do evangelho de uma forma sobrenatural. Isso tem sido maravilhoso. Porém, existe muita fome entre as pessoas, porém também existe muitos tipos de comida. E nem sempre a comida que estamos comendo, que estamos vendo, é uma comida apropriada para a saúde da nossa vida cristã. E é sobre isso que eu tenho falado nos últimos dias. Nós temos visto uma utopia religiosa, uma perfeição de um evangelho que muitas vezes é misturado o que tem, na verdade, da palavra, junto com aquilo que o homem desenvolveu. Isso tem entrado nos nossos corações, nas igrejas, isso tem causado uma confusão muito grande, porque o homem, ele tem sido treinado para ele viver no centro, quando na verdade a palavra fala que Deus, ele tem que ser o centro das nossas vidas. Primeiro ele, tudo dele, por ele, para ele. Mas nós temos muitas vezes ou esquecido disso ou misturado essa verdade com uma verdade humana que o homem tem buscado. O homem tem sede e fome de Deus, porque nós fomos criados para manifestar o Pai na terra. Nós, desde o princípio, nós temos nascemos para ser amalgamados com Ele. Mas por conta do pecado, da queda no Éden, houve esse afastamento. E aí passou-se o homem a sentir essa necessidade, esse buraco, onde onde ali havia uma perfeição, uma plenitude de relacionamento entre o homem e Deus. E quando isso perdeu, o homem ficou meio perdido. O homem sente saudade. Nós sentimos saudade. A nossa alma, o nosso espiritual, ele sente falta do céu, ele sente falta desse relacionamento. Muitas vezes tem pessoas que elas nem conhecem Jesus, elas não conhecem o Pai que tem, mas ainda assim, isso fica na alma dela porque nós fomos feitos dele. E aí fica esse vazio. E diante desse vazio, o homem começa a buscar respostas. E ele busca respostas em todas as coisas que possa preenchê-lo. Alguns buscam a resposta nas drogas, porque é algo que traz um prazer e preenche o vazio que está sentindo. Outros no sexo, né, no prazer de uma forma geral. Outros no conhecimento e por aí vai. E nessa busca incessantemente para preencher esse vazio que existe no homem, porque quando o homem ele não está amalgamado com o Criador, com o Pai dele, ele sente esse vazio. E muitas vezes você tem tudo, você tem dinheiro, você tem uma boa família, você tem saúde, né? Você é uma pessoa que intelectualmente você é o cara, vamos dizer assim, mas ainda assim existe um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido com a presença do Senhor, só na presença dele. É ele que nos satisfaz, é ele que nos supre. E diante disso é que eu me encorajei a falar com você sobre isso. Nós precisamos deixar de viver essa utopia, essa criação na nossa mente de uma perfeição onde a gente busca preencher isso no natural e esquecemos do espiritual. Nós falamos aí sobre uma igreja que ela buscava conhecimento. Estamos falando de Laodiceia, que nós falamos anteriormente, onde busca o conhecimento como forma de aprimoramento e crescimento, preenchimento do homem, né? A satisfação do homem, a plenitude do homem. E ela busca isso em riquezas, em conhecimentos filosóficos, mas
sem vida, sem a água da vida, sem a presença do Senhor. E isso é impossível. Não tem como você ser completo nisso e não tem como Deus se alegrar com isso, porque Ele quer ser o centro da minha vida e da sua vida. Nós falamos também sobre uma igreja que ela é religiosamente correta. Ela ajuda os pobres, ela propaga o evangelho de uma forma correta. Ela não permite que a idolatria, a sexualidade, aquilo que é um evangelho mentiroso, né, entre dentro da igreja. Ela cumpre assim, religiosamente, sistematicamente correto todos os padrões religiosos. Porém, ela esquece a primícia, ela esquece o que é de principal, que é o amor. E o amor, como eu falei também anteriormente, ao meu entendimento, aquilo que Deus ministrou ao meu coração, esse amor, ele não é um amor de fala e nem é um amor de ação, mas é um amor onde não existe separação, porque a palavra fala que Deus é amor. O atributo de Deus é amor. Então Deus não tem amor para você, Ele é o próprio amor e Ele quer estar sendo parte principal da sua vida. E isso é o que tem me levado a trazer essas mensagens nos últimos dias. Hoje eu quero falar com você a respeito, então assim, só para ficar bem fixado na nossa mente, primeiro nós falamos de uma igreja que ela tem tudo, ela é uma igreja rica, ela é uma igreja inteligente, ela é uma igreja que nada lhe falta. Mas a visão que ela tem é uma visão natural. Ela não tem a presença de Deus. Ela não tem ali a manifestação do Espírito. E nós falamos de uma igreja que religiosamente ela é perfeita, porém ela faz tudo para cumprir um protocolo e ela esquece daquilo que rege a vida, aquilo que traz vida, que é o amor, que é Deus. E hoje eu quero falar com você a respeito de uma igreja que tem se dividido, na verdade, tem sido motivo há muitos anos de discussões teológicas. Uns falam, é a lei, é a graça, é o Novo Testamento, é o Antigo Testamento, né? E hoje eu vim aqui falar com você sobre isso. Eu acredito que nós temos que voltar a viver a simplicidade do Evangelho, crendo quem somos, sabendo quem somos e sabendo quem é o nosso Pai, aquele que criou os céus e a terra e que tudo nele há. Essa pessoa, Deus, ele é imutável. Ele não há variação, não há sombra. A forma dele agir, ninguém pode calcular, porque Deus, ninguém consegue pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha. Mas os atributos de Deus, quem Ele é imutável. E é sobre isso que eu quero falar com você. E orando, falei, Pai, o que o Senhor quer que eu fale? Porque a Bíblia ela é maravilhosa, ela tem vários contextos. Você, meu Deus, você consegue assim passar a sua vida inteira falando de Deus e de situações e daquilo que você quer trazer para a sua vida, de revelações, mas tudo tem seu tempo. E nós temos que buscar falar aquilo que Ele quer falar. E eu tenho orado e pedido isso, e Ele trouxe ao meu coração 3 exemplos. Hoje eu quero falar com você a respeito da nova aliança e da antiga aliança. Eu não vou me aprofundar aqui em nenhuma questão teológica, eu quero passar para você 3 exemplos que falaram muito ao meu coração e eu quero verdadeiramente que também fale ao seu. E eu queria te convidar para a gente entrar aqui em Números 20, do 8 ao 12. Aqui nós vamos falar sobre 3 personagens. Eu quero falar contigo sobre
Moisés. Eu quero falar com você sobre Jefté. E eu quero falar com você sobre Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Eu te convido a entrar na Bíblia e procurar aqui comigo, né, ler comigo Números 20, do 8 ao 12. Achei bastante interessante isso aqui, falou muito ao meu coração. Moisés estava com o povo no deserto, né, e o povo ali começou a reclamar. Reclamar porque estava com sede, não tinha água, o gado ia morrer, todo mundo estava passando sede, antes a gente tivesse ficado lá mesmo e morrido para lá. Aquela velha história que a gente já conhece da murmuração do povo no deserto. E no 8 diz assim, eu quero só pegar esse trecho com você. Aí Moisés chega diante do Senhor e leva a queixa do povo, né? Que não tem água, e Deus fala para ele o que ele tem que fazer. Pegue uma vara e com o seu irmão, Arão, reúna a comunidade. E diante desta, fale aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e o rebanho beber. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor. A vara, a gente sabe que ela simboliza a autoridade. Como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar a água desta rocha para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês feriram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão este povo para a terra que lhe dou. Eu vou parar aqui. Mas eu convido você a ler um pouco mais, que é bastante interessante. E eu quero comentar com você a respeito disso aqui. Você observa que Deus disse assim, olha só, Moisés, pega a vara, vai até aquela rocha ali e fale a ela. E ela vai verter água. E você observa sutilmente aqui uma ação de Moisés, onde ele fala assim, olha, povo rebelde, olha aqui, será possível que eu vou ter que tirar a água da rocha, parafraseando aqui, né? Vou ter que tirar a água da rocha para mostrar para vocês, né? Então, ele foi lá e feriu a rocha. Ele feriu o Senhor. E ele tentou trazer a glória daquele feito para ele. E o que eu quero que fique dessa história aqui para nós? Deus, Ele não precisa que eu e você utilizemos da nossa força para poder fazer com que a glória dele seja manifesta na nossa vida. Ele pediu para Moisés falar a rocha. Ele não pediu para Moisés ferir a rocha. Quando ele feriu a rocha, na verdade, ele estava ferindo o princípio de uma palavra que Deus tinha dado para ele. Né? Você vê Deus querendo agir com graça, mas ele quer agir com esforço próprio. E por conta disso, ele ouviu do Senhor a seguinte frase: você não vai, porque você fez isso, tentou trazer a glória para você, não permitiu que o meu nome fosse glorificado nisso aqui, você vai ver, mas você não vai entrar. O que ficou para mim dessa história? Toda vez que eu e você entramos, toda vez que eu e você queremos agir por justiça própria, por força própria, e não pela graça, pelo amor e a misericórdia do Senhor, nós deixamos de entrar em lugares que Deus tem preparado para mim e para você.
E isso tem sido muito latente, muito forte no meu coração. Porque o Senhor tem falado, olha, seja humilde, seja obediente, sabe? Ouve o que Deus está falando e obedeça e faça. Toda vez que o Senhor me dá uma palavra, fala para que eu faça algo e eu faça o contrário, eu posso ver o sonho, eu posso ver o projeto de Deus para mim, mas muitas vezes eu não vou conseguir entrar. Eu prefiro decidir viver na graça de Deus, na dependência de Deus, do que viver de acordo com aquilo que eu preciso fazer, porque eu acho que Deus não é tão suficiente assim para fazer. Eu tenho que dar uma mãozinha, né? E aí eu vou lá e faço. E eu quero com isso também eu quero te convidar a ler em Juízes 11:30. Nós vamos falar rapidamente aqui sobre Jefté. Jefté, a gente vê a graça. Gente, Deus é maravilhoso demais. A gente vê a graça, o amor, o cuidado, o zelo. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que Ele quer é ver você bem. Ele quer te honrar. Ele quer cuidar de você. Ele quer ser suficiente para você. Mas acontece que às vezes a gente quer ser suficiente sem Ele. A gente só quer procurar Ele quando, tipo, já não estou mais dando conta, já está tudo acabado. Aí eu vou lá e busco a suficiência dEle. Por quê? Porque eu não dei conta. Só que Deus é Deus do grande e do muito. Ele é Deus dos pequenos detalhes e das grandes batalhas. E aí eu quero te convidar a ler aqui em Juízes 11. Juízes 11:30 fala de uma pessoa, fala de Jefté. Jefté, ele era um cara que foi filho de prostituta, foi criado pelo pai, passou-se um tempo, veio outros irmãos, expulsaram ele, porque não queriam dividir herança, não queria que ele era fruto de uma relação indesejada, mandaram ele embora. Deus trabalhou na vida de Jefté. Jefté acabou se tornando juiz em Israel, durante 6 anos, e ele era um grande chefe, um grande guerreiro. E diante de uma batalha, o Senhor veio a Jefté e falou para ele assim, olha, eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. Deus prometeu para ele que ia entregar. Agora vamos ler aqui, para a gente ter uma noção. Juízes 11:30. E Jefté fez um voto com o Senhor. Querida, essa palavra ela é extensa e por isso vou ler trechos, mas assim, de novo eu peço para você dar uma olhada, dar uma lida. É maravilhoso ver. Então Deus tinha falado para ele assim, olha, você pode ir que a batalha está garantida. Estou parafraseando para você. E ele pegou e falou, tá bom. Só que aí ele pegou e não estava suficiente a palavra de Deus para ele. Tipo, vai que você vai vencer a guerra, porque eu já entreguei os inimigos. Não, ele chegou e falou assim para o Senhor. No 30. E Jefté fez este voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Aí vamos para o 34. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era a filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou, ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Então, queridos, o que eu tenho, essa palavra aqui, ela mexe muito comigo.
Porque Deus não pediu filha nenhuma. Deus não pediu sacrifício nenhum. Ele pediu, ele garantiu que Jefté, ele ia vencer. Mas para Jefté não foi suficiente. Ele tinha que dar a participação dele. Imagina só oferecer algo em sacrifício, sendo que ele já tinha ouvido a palavra de Deus. Essa questão de sacrifício, aí fica, né, aquela incógnita na nossa cabeça e uma certeza de que o único sacrifício capaz de resolver o problema, de nos garantir a vitória, é o sacrifício de Jesus na cruz. Não há nenhum humano, não há nada que possa substituir esse sacrifício. E você observa aqui que ele vem e fala, sabe? Isso é muito sério, queridos. Deus, ele só quer que nós confiemos nele. Ele só quer que nós confiemos naquilo que ele tem falado. Mas nós, na nossa autossuficiência, na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, nós temos o nosso jeitinho de fazer, nossa forma, né, de dar uma contribuição para Deus. A única contribuição que Deus quer minha e de você é crer, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que eu e você fazemos algo para substituir a palavra que Ele nos deu e descansar nisso, nós perdemos algo. Lembra de Moisés? Moisés perdeu algo. Ele não entrou. Ele viu, mas não entrou. Jefté venceu, mas ele perdeu algo. Aquilo que ele tinha de mais precioso. E aí, eu, conversando com o Senhor mais a esse respeito, o Senhor me levou a meditar em Lucas 10:38, onde Jesus vai visitar Marta, Maria e Lázaro. Ali eles têm um momento de comunhão e acontece algo bastante interessante. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhes que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, essa palavra veio meu coração encheu de júbilo. Eu ouvi o Senhor falando comigo nessa manhã. E ele dizia o seguinte: Marta e Maria. As duas estavam buscando agradar o Senhor. Marta, ela buscava agradar o Senhor com o serviço. E Maria buscava agradar o Senhor na intimidade. E o que tinha de errado nisso? O que tinha de errado nisso é que, independentemente do que muitos falam, Marta e tal, não sei o quê, Marta, o Senhor falou comigo, Marta simboliza a antiga aliança, onde você agradava a Deus, agradava ao Senhor pelo seu serviço. Existiam algumas regras e você cumpria isso. E através dessas regras e os serviços, você conseguia agradar o coração do Senhor. Aí vem Jesus e mostra um novo caminho. Um caminho onde o que
agrada a Ele, o que, na verdade, eu preciso fazer é buscar ouvi-lo, buscar ter intimidade, a adoração, é buscar me relacionar com Ele. Não está errado em você dar serviço. O serviço, ele tem que vir e ele é necessário. Porém, o serviço, junto com um esforço próprio, com uma fadiga, isso não é algo que traz refrigério nem para sua alma e nem mostra quem você é em Deus, porque não é pelo seu serviço, é pelo seu envolvimento com o teu Pai. E aí, eu vejo aqui que existe uma noiva, existe uma igreja, existe eu e você, que nós temos que ser Marta, sim, mas com o coração de Maria. Um coração adorador. Nós não podemos ser irresponsáveis de não fazer nada, mas nós não podemos achar que nós vamos agradar a Deus com o nosso fazer. E isso, para mim, ficou muito claro, que Maria é reflexo de uma nova aliança. Aquela onde tudo está feito. E eu tenho que descansar no Senhor. E Marta simboliza aqui a antiga aliança, que é, eu preciso fazer para poder ser aceita por Ele. E, na verdade, o que nós vemos aqui, aí fica aquele paralelo, né? Ainda mais esse povo aí que discute sobre graça e lei, quem está salvo, quem não está. E isso não tem nada a ver com salvação, porque a salvação é se você crê. Se você crê que Jesus morreu na cruz por você e que Ele te dá a condição de ir para o Pai, você está salvo. Mas é uma condição de conduta. Aqui está falando de uma conduta. Eu posso viver uma vida fazendo ou uma vida entendendo que tudo que precisava ser feito, Jesus, eu preciso descansar o meu coração nele. Eu preciso me relacionar com ele. Ah, mas os dois vão para o céu? Claro que vão, porque as duas criam em Jesus. As duas amavam Jesus. Acontece é que uma vivia afadigada, cansada. Ela deixou de viver a melhor parte. E a outra teve um entendimento do que é o descansar aos pés do Mestre. Por isso é tão importante a nossa vida no secreto com o Senhor. Por isso é tão importante Mateus 6,6. O que Maria estava fazendo ali era Mateus 6,6. Descansando aos pés do Mestre. Enquanto Marta também estava ali buscando agradar o Senhor e Jesus estava feliz com Marta. Só que Marta estava incomodada. O grande problema de quem acha que tem que fazer para merecer e para ser aprovado por Deus é porque essa pessoa, ela não fica feliz em fazer, simplesmente crer nisso e fazer, viver a vida dela. Não. Além dela fazer, viver uma vida fadigada, ela ainda acha que o outro que não está fazendo está errado. Então, eu creio ali que quando Jesus advertiu Marta, ele não estava reclamando porque Marta estava fazendo, mas é porque o coração dela estava agitado. E ela tinha que estar fazendo e no descanso. E a antiga aliança nos mostra isso. Eu preciso fazer até. E quem não faz, eu julgo e eu condeno. Porém, nós precisamos escolher a melhor porção. E aí eu fiquei eu converso muito com Deus e eu questiono, pergunto algumas coisas que homens não conseguem me responder. E aí tinha algo que me intrigava muito, porque assim,
Deus não faz acepção de pessoas, Jesus muito menos, né? E aí eu vi ali uma ação de Jesus diferente, né? Quando Jesus soube da notícia que Lázaro havia morrido, isso já foi num outro tempo, soube que tinha morrido, Jesus veio, né, como todos nós sabemos, e foi até o encontro, ele ia ressuscitar Lázaro. E quando ele chegou no povoadozinho, e eu quero que você me siga aqui, acompanhe na palavra, que eu vou ler com você para a gente discutir sobre algo. Então, me acompanhe aqui em João 11. Vamos ler a partir do 17, que é uma palavra tão bonita, né? Que eu acho que vale a pena a gente ler. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus já tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu falar, é isso aqui que eu quero que você guarde no seu coração. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Você vê que ela cria. Ela ouvia as palavras e ela cria. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi então no povoado. Mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia no sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que os acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que este homem morresse? Aí a gente encerra lendo a palavra aqui. Queridos, eu sempre fiquei com essa incógnita no meu coração. E me perguntava: Jesus, por quê que Marta, ao descobrir que o Senhor estava no povoado,
Ela não esperou ninguém falar nada, ela foi correndo até o Senhor e ela chegou e ela falou. E se você for observar, a mesma fala de Marta é a mesma fala de Maria. E aí ela começou um diálogo ali e ela falava: olha, eu sei que se o Senhor, eu sei que o Senhor pode pedir algo para Deus e Deus vai te ouvir. E eu sei que meu irmão ele pode ressuscitar. Só que Marta estava falando de algo vindouro. Jesus estava falando do agora. A questão, aí você vê Maria indo, aí Marta vai até Maria e fala: olha, o mestre te chama. Aqui na palavra não fala que Jesus mandou chamar Maria, não. Mas ela chegou lá e falou, né? Olha, o mestre te chama. E Maria foi no mesmo local onde Jesus estava conversando com Marta. A fala de Maria foi a mesma. E aí, aqui onde fica o que eu quero falar com você. Marta sabia de uma ressurreição vindoura, de uma vida vindoura. Essa é a questão, muitas vezes, de nós vivermos uma antiga aliança ainda. Nós cremos em Deus, nós cremos nos milagres de Deus, nós cremos na vinda de Jesus, na morte de Jesus, naquilo que ele fez do Tetelestai na cruz, nós vemos isso. Mas a questão é que a gente acredita que é algo vindouro e que pode e vai acontecer porque você crê. Mas é sempre para depois. Quem vive uma nova aliança, ele acredita no reino de Deus sendo manifesto hoje, agora. Que o Tetelestai não é para quando a gente for para o céu, é para o hoje. E que se Deus... E aí Jesus fala, se você crê, você verá a glória de Deus. Você crê. Você crê. Esse problema que você está vivendo, essa situação difícil que está parecendo interminável, você crê. Mas você crê em algo vindouro ou você crê que pode ser hoje, agora, nesse momento? E Maria foi lá e conversou com Jesus e falou as mesmas palavras. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, ele fala uma coisa muito interessante. Ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está em mim, não tem morte para ele. Você entendeu? Aí eu falei, Jesus, por que o Senhor chorou com Maria e não chorou com Marta? Só que Maria, ela não entrou no lugar de colocar como se fosse algo vindouro. Ele falou assim, você crê? E ela disse, sim, Senhor, eu creio. E ela teve um momento de adoração ali. Ela prostrou-se aos pés de Jesus, que era o que ela sabia fazer. O que ela sabia fazer era adorar. Mas ela utilizou a mesma fala que Marta utilizou. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a palavra fala que Jesus chorou. E esse chorou tocou muito ao meu coração. E isso no início da minha conversão, eu falava assim, mas por que Jesus chorou com Maria e não chorou com Marta, já que ele não faz acepção de pessoas, né? E depois de muitos anos, ele veio e me falou, ele falou assim, chorou porque Marta, ela entendia de uma antiga aliança. Ela cria, mas ela entendia de uma antiga aliança. Maria não, Maria conhecia o coração de Jesus. Maria, ela sabia quem era Jesus e ainda assim ela colocou, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ali aquele se era um ato de incredulidade. A incredulidade, a falta de fé faz o coração do Senhor se entristecer. Porque a palavra fala que se você quer agradar a Deus, agrade através da sua fé. Jesus chorou. Eu estou falando isso
o que ele me falou. Não está na palavra isso. Esta é uma revelação pessoal. A falta de fé entristece o coração de Deus. Jesus se entristeceu porque ele se agitou naquele momento, porque Maria conhecia o coração de Jesus. Ela sabia que não há impossível para ele. Então, queridos, que nós devemos decidir nesse tempo andar por fé e não por vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. Marta manifestou aquilo que ela conhecia de Jesus. Ela conhecia o poder de Jesus. Ela conhecia que ele era o Salvador, que ele era o prometido, mas ela não conhecia a intimidade com ele. Se eu e você conhecemos a intimidade, temos intimidade com Jesus, nós não podemos duvidar que ele vai fazer aquilo que ele falou que vai fazer. Não tem que ter variação de dúvida. Se eu conheço, eu vou crer que ele pode e fará todas as coisas. Não há impossível para ele. Se eu não o conheço, entra para o teu quarto, fecha a porta, começa a conversar com ele em secreto. E ele, em secreto, ele vai te responder e ele vai se revelar a você e ele vai mostrar o coração dele a você. Então, o que eu deixo hoje, daquilo que ele tem falado ao meu coração é: queridos, não é por força, não é por violência, não é pelo muito fazer, mas é pelo crer. E é pela intimidade com ele que nós vamos conseguir andar em novidade de vida todos os dias das nossas vidas. O reino de Deus não é vindouro, ele já veio e ele está em mim e em você. Manifestá-lo na terra depende da minha caminhada, da minha jornada com Jesus. Lei, antiga aliança ou nova aliança? Lei ou graça? Esses dois crê em Deus. Os dois creem em Jesus. Os dois creem na salvação. E os dois estão salvos. Porém, viver o melhor de Deus nessa terra, viver a plenitude de Deus na terra, viver o céu na terra, viver o sobrenatural de Deus na terra, isso só é possível se você trocar a sua força pela força dele. Se você crê na graça, se você crê no sacrifício de Jesus na cruz. Se você crê que aquela cruz vazia, ela não significa nada, mas aquela cruz cumprindo o papel dela, Jesus ali naquele madeiro, ali, aquela ação da cruz, ela mostra para mim e para você que está tudo feito. Cabe a nós vivermos essa fé, vivermos isso por fé. O nosso labor hoje, a nossa batalha hoje é para nos manter na fé diante daquilo que Jesus fez para mim, para você. Jesus é a manifestação da graça de Deus na terra por mim e por você. Portanto, queridos, não vamos viver mais, nós não precisamos mais viver. E aqui eu não estou julgando você, não estou condenando você. Quem sou eu para isso? Mas escolha a melhor parte, para que você não fique cansado, afadigado, sobrecarregado. E depois, quando você chegar diante do Pai, você vai falar assim, olha, aí você vai entender que não precisava de nada disso.
que você precisava era descansar, crer, crendo e caminhando, avançando em amor e na esperança daquilo que Ele prometeu para nós, que é uma vida eterna. Queridos, não vamos trocar isso por nada. Não vamos ficar com vãs discussões. Vamos manifestar essa fé através do amor pela vida das pessoas. Que Deus abençoe você e que tenha servido, que esse momento que nós estivemos juntos tenha servido para abrir o nosso entendimento. E que o Espírito Santo de Deus venha continuar a manifestar, a falar, a revelar essas verdades para você. Graça e paz, que Deus te abençoe.